Boa noite a todos, queridos companheiros. É mais uma vez que nos unimos no amor de Jesus, de Deus, nosso Pai, para que possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos da codificação espírita. Ao adentrarmos a esta casa, já encontramos um ambiente preparado pelos nossos irmãos da espiritualidade, que nos recebe com muito amor e com muito carinho. Antes de iniciarmos o preparo, vamos falar um pouquinho das atividades da casa. A casa mantém um departamento social que atende com 60 cestas básicas mensal, mais ou menos umas 300 pessoas, né? E a gente está sempre pedindo para quem possa doar algum alimento não perecível, é de muita ajuda. Esses irmãos menos favorecidos ficarão muito felizes. A gente pede assim, o que normalmente está precisando mais é leite em pó, feijão, café, óleo, açúcar. Isso quem tiver sobrando e poder ajudar, né? Na área doutrinária, domingo às 10 horas, palestras, passes e evangelização infantil. Segunda e quinta-feira, às 20 horas, palestras e passe. Terça-feira, às 20 horas, tratamento de passes para dependentes químicos. São esses nossos irmãos desencarnados que partiram daqui ainda com a dependência de vícios. Então, na terça-feira, eles permanecem aqui conosco, para a gente, através do nosso amor, da nossa união, estar ajudando. E os irmãos também dependentes encarnados são ajudados através do passe à distância, né? Que são recebidos por seus amigos e familiares. Às quartas-feiras, às 14 horas, passe e palestra. Sábado, às 17 horas, palestras e passe. O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta-feiras, a partir das 19 horas e 15 minutos. Às quartas-feiras, a partir das 13 horas e 15 minutos. E no domingo, às 9 horas e 30 minutos. Nós temos aqui a livraria, temos o bazar. E isso aí é alguma coisa das atividades da casa. Eu sei que todos têm conhecimento, mas a gente está sempre repetindo, né? Então agora, vamos cerrando os nossos olhos físicos, tão somente para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, esse nosso Pai maravilhoso. Vamos lembrando das palavras que nos foram ditas há muito tempo atrás. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aqui estarei. Quem disse isso foi Jesus. Então vamos sentir nesse momento a presença do Mestre Jesus no meio de nós. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez para aprender os seus ensinamentos. Nos ilumine, Jesus, para que possamos, tudo o que aprendermos aqui, colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, que permanece aqui conosco, aprendendo, participando conosco aqui, e nos dando também sustentação. Assim, Jesus, agradecido que estamos, te pedimos a permissão para que possamos dar início à palestra de hoje. Graças a Deus. Me parece que é o Gerson que vai dar a palestra. Ele tem problema de... Então, a palestra dele, ele vai falar
do livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. Melhorar para progredir. É um assunto que vai trazer bastante conhecimento para nós, né? É importante que, à medida que vai se desenrolando a palestra, a gente já vai captando algumas dúvidas, né? Algumas perguntas, para que no final da palestra possamos estar tirando as nossas dúvidas, né? Então vamos permanecer tranquilos, serenos, né? Vamos com os nossos pensamentos já nos preparando para essa palestra, pensando no plano maior, em Jesus. E vamos fazendo a nossa prece. Silêncio é uma prece. Então a gente vai nos concentrando e aguardando a chegada do nosso irmão Gerson. Vamos falar um pouquinho dos passes, né? O passe é uma transfusão de energia. A gente deixa aquela nossa energia fraca aqui num cantinho aqui, que os nossos irmãos da espiritualidade vão tomar conta. Aí nós vamos receber as energias que vêm do plano maior, vai nos fortificar, né? E tudo depende de nós. Nós temos que receber essas energias, estar nos modificando, né? Nos vigiando sempre, vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso é um pouco do que eu posso estar dizendo dos passes, né? É muito importante os passes. Ao recebermos, estarmos bastante receptivos. E tudo depende da nossa fé, da nossa crença em Jesus, esse Espírito maior, né, que está sempre nos amparando, nos inspirando, para que possamos caminhar a nossa trajetória com bastante tranquilidade, com bastante paz. O passe à distância, também a gente eleva os pensamentos a Deus e pensa naquele nosso irmão que estamos aqui servindo de instrumento de Jesus, para que possamos estar auxiliando esses irmãos. É importante que a gente também esteja bastante receptivo e nas nossas mentes esteja lá os pensamentos naquele irmão, para que eles possam estar recebendo toda essa energia dos passes.
Uso de psicotrópicos nos distúrbios mentais. Humberto Ferreira. Para a psiquiatria, os psicotrópicos têm importância capital, pois os resultados do seu uso em distúrbios mentais são bastante satisfatórios. Eles e os recursos psicoterapêuticos são as armas que dispõem os psiquiatras. As suas descobertas revolucionou o tratamento das doenças mentais, permitindo que a maioria dos pacientes passasse a fazer tratamento em regime ambulatorial e retornar ao convívio da família. Sem dúvida, não resolveram os distúrbios decorrentes da obsessão, embora contribuem para atenuar a exteriorização dos desequilíbrios induzidos pelos obsessores. Nos hospitais psiquiátricos, espíritas têm sido bastante úteis, sobretudo na fase aguda do tratamento. Eles permitem eliminar as deprimentes celas, camisas de forças e correntes que se eram utilizadas nos pacientes agitados. Há espíritas que são radicalmente contra a sua utilização em qualquer tipo de paciente, ou pressionam para que sejam suspensos muito rapidamente, encarando-os como verdadeiros venenos. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, na página 121, 13º, Calderaro esclarece: os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, né? Quando é preciso neutralizar as células nervosas, antes os prováveis atritos da organização perispírita. Esse livro foi editado em 1947, quando o psicotrópico ainda não era utilizado e os modernos neurolepéticos e tranquilizantes não haviam sido descobertos. Os psicotrópicos eram representados pelos barbitúricos, designados a hipnóticos. Os psicotrópicos propriamente ditos surgiram a partir de 1952 com a descoberta da clorpromazina. Tem umas palavras aqui que enrola um pouquinho a língua da gente, que começou a ser utilizada pouco tempo depois. Nos quadros psicóticos, novos psicotrópicos foram sendo descobertos e deram a origem a um novo campo da farmacologia. A psicofarmacologia, negócio aqui tá fogo, encarregada de estudá-los. Calderaro, na mesma página, acrescenta: os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo a fatores educativos. Ele se referia fundamentalmente aos barbitúricos, que têm essa ação, porque agem em nível de cortez cerebral, deprimindo-o. Os modernos psicotrópicos agem em nível subcortical, portanto sua ação é diferente, e se referisse a eles, talvez Calderaro falasse diferente. Ao tentar esclarecer que os psicotrópicos não são tão nocivos como muitos imaginam, não estão defendendo o seu uso indiscriminado. Achamos que só devem ser usados enquanto necessário. Assim que puderem ser reduzidos, sem dúvidas,
Devemos fazê-lo, além disso, devem ser suspensos sempre que os pacientes puderem ser tratados apenas com os recursos psicoterapêuticos e espirituais. Cuidado maior deve ser tomado com relação aos anticonvulsivantes. A sua suspensão deve ser acompanhada pelo médico, naturalmente, após a avaliação cuidadosa. Boa noite. Há risco na sua suspensão brusca de anticonvulsivantes. Os espíritas não devem fazer recomendações neste sentido, mas poderá surgir que o paciente solicite reavaliação clínica por parte do médico, caso suspeite de que esteja usando medicação sem necessidade. A revista é o Reformador, né? Revista do Espiritismo Cristão. Aqui está ano 109, agosto de 1991, né? 1949. O número dela é 1949. Já sei, feliz. Boa noite a todos. Antes de começar, desculpe o atraso. Tem coisas que são involuntárias à nossa vontade, mas aproveitando um pouco do que eu consegui pegar, do que estava sendo comentado, a respeito das nossas melhoras com relação aos tratamentos médicos de uma forma geral. Também nesses casos, é assim que eu acho que sim, isso. Também nesses casos, nós devemos questionar para que nós estamos tentando buscar determinada melhora. Por que nós queremos melhorar? Por que nós estamos querendo melhorar acerca de determinada enfermidade? Então, se de repente nós temos alguma enfermidade no aparelho digestivo, ou alguma enfermidade que impeça ou causa algum problema, alguma dificuldade para nós nos movimentar. Alguma dificuldade que traz alguma dificuldade para nós pensarmos, escrever, falar. E nós já observamos em algumas orientações dos nossos amigos da espiritualidade, em que em muitas das oportunidades, as melhoras ou as curas, elas não são dadas para nós, vamos pensar assim, elas não são concedidas a nós de acordo com a nossa vontade. Para que numa linguagem assim bastante simples, é como se nós estivéssemos evitando dar para alguma criança, algum espírito menos maduro ainda nessa passagem aqui na Terra, um brinquedo ou alguma coisa que nós achamos que para ela não vai ser bom. Porque temos na nossa convicção, dentro da nossa experiência, o conhecimento que aquilo naquela criatura, para aquela criatura, ainda dentro da sua imaturidade, pode trazer mais malefício do que benefício. E que pese muitas vezes a incompreensão dessa criatura que nós amamos, personificada numa criança, num filho, no sobrinho, não importa, que traz para nós, isso nos causa sofrimento, porque estamos enxergando a incompreensão daquela criatura acerca daquela negativa que nós estamos ofertando a ela, mas o nosso amor faz com que nós nos colocamos numa posição firme de negar momentaneamente, porque sabemos que aquilo é o melhor para a criatura.
Existe no livro São Francisco de Assis, existe uma passagem, eu acho que nós já comentamos aqui, de um irmão que sofria de lepra, e quando ele foi visitado por um daqueles freis que acompanhavam Francisco de Assis, e Francisco não estava nessa visita, num desses hospitais, ele se tornou revoltado, de certa forma até quase que ofendendo Francisco de Assis, porque, segundo a sua concepção, se Francisco de Assis fosse tudo aquilo que eles estavam pregando, aqueles freis que estavam levando conhecimento dele, né, por todas as praças, ele estaria ali, e não mandando os seus mensageiros. E aqueles freis, que me foge a memória agora o nome, mas no livro é fácil de verificar, né, de Ramatiz, eles se revoltam com aquela situação e pegam aquela criatura e levam à presença de São Francisco de Assis. E Francisco, ainda não São Francisco, e Francisco, olhando aquela cena, ficou também nervoso, né, de imediato. Leve esse homem daqui. Como é que traz uma pessoa aqui nesse estado para cá? Mas imediatamente, quando eles iam levando a criatura, ele pediu para que trouxesse de volta e caiu em arrependimento. Né? E dizendo para ele mesmo que não era assim que devia se comportar perante uma pessoa que procurava ajuda, que pese estar numa posição de revolta. E ele coloca aquela pessoa num banho, a gente vai tentar aqui resumir, coloca aquela pessoa num banho com água. Né? E Jesus, através de Francisco, que as curas eram por Jesus através de Francisco, foram que sanando aquelas chagas quase de uma maneira imediata. E essa criatura ficou muito agradecida por aquela atitude e passou a acompanhar também Francisco de Assis nas suas caminhadas e nas suas pregações, e se tornou frei. Mas, dado um certo momento, ele começou a perceber que ainda existia dentro dele, e é exatamente essa expressão que ele disse, existia uma fera ainda dentro dele que ele não conseguia domar. E em algumas situações deles pregando a caridade, ele gostaria ou sentia aquela vontade de agir como se fosse essa suposta fera. E naquela mesma noite em que ele fez uma reflexão bastante forte, ele pediu para que Deus desse o que fosse de melhor realmente para ele, para que ele conseguisse seguir a sua caminhada, a sua evolução, o seu progredir. E ele acordou, né, amanheceu com as chagas de volta. E compreendeu, e ficou mais feliz, porque ele compreendeu que para aquela situação em que ele ainda vivia, as chagas ainda eram o melhor remédio para a sua cura, o melhor remédio para a sua situação. Isso nos faz refletir acerca do que nós estamos buscando em todos os instantes da nossa vida. O que nós estamos buscando na sociedade, o que nós estamos buscando na escola, o que nós estamos buscando no trabalho, em particular no trabalho. Dificilmente no mundo, seja capitalista, seja comunista, como queira, qualquer sistema, e nós estamos aqui julgando sistemas, estamos só mencionando os sistemas, é difícil que nós como funcionários estejamos totalmente satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo e muito menos com a remuneração que recebemos. Mas aí nos cabe alguma determinada reflexão de perguntar o seguinte: nós trabalhamos para quem? Nós trabalhamos para um chefe? Nós trabalhamos para o chefe? Nós trabalhamos para o público, se assim fizermos atendimento público? Para quem nós estamos trabalhando? Para melhorar uma empresa, para fazer uma empresa crescer, uma loja crescer, um comércio, não importa quem? Para quem nós estamos fazendo isso? Primeiro, nós estamos fazendo para nós mesmos. De alguma forma nós estamos aprendendo algo. Mas de alguma forma também nós estamos resignados naquilo que nos foi ofertado para que seja o nosso ganha-pão. Não é, evidentemente, uma situação que nós devemos nos acomodar. Nós devemos buscar o crescimento, mas buscar de uma maneira ética, de uma maneira tranquila, de uma maneira sem sofrimento, de uma maneira de preparação, de buscar conhecimentos, de buscar subsídios para que nós tenhamos a possibilidade de ocupar posições, cargos, não importa, que possam oferecer aqueles recursos que nós estamos pretendendo. Agora, uma vez obtido isso,
nós devemos nos questionar como que nós estaremos nessa posição. Daqui a alguns meses, já, vai começar aí os horários políticos, né? E como toda a profissão, existem as pessoas que nós compartilhamos das suas ideias, compartilhamos das suas éticas, do seu caráter, e outras não. E nós refletimos, né, no aspecto político, é uma vitrine enorme, né, em todos os países do nosso planeta, nós refletimos acerca do comportamento daquelas criaturas, em particular quando umas começam a se acusar às outras. E nessa situação que nós devemos nos perguntar, estaremos nós preparados para ocupar aquela posição daquela criatura que nós estamos criticando naquele cargo, de uma maneira melhor do que ela ocupa? Estaremos nós preparados para ocupar a posição de pai, de mãe, de chefe, de subordinado, de político, de profissional, de artista, seja do que for, melhor do que as pessoas em que nós estamos apontando o nosso dedo? Estaremos nós procurando a nossa melhora interior para praticar o quê? Numa das passagens do livro A Vida Escreve, tem uma passagem de Humberto de Campos, e que o próprio Humberto dirigia uma casa, e num sábado em que ele estava lá arrumando alguma coisa, ele recebe a visita de um assistido dessa casa espírita, como essa casa aqui, como outra qualquer. E esse irmão estava muito agradecido pelo auxílio que ele havia recebido na casa espírita. Ele sofria de uma obsessão bastante grande. E ele estava agradecido porque ele sentia, ele mesmo verificava a sua melhora, o seu bem-estar. Estava no estado realmente de melhora. E foi levar o seu agradecimento a Humberto de Campos, o irmão X. E Humberto falou: mas que bom esse seu reconhecimento. Vamos exatamente nesse instante aqui, juntos, fazer uma prece de agradecimento à espiritualidade, a Deus, a Jesus, por essa benfeitoria que você recebeu nesta casa. E me acompanhe na prece. Agradeço por, mais ou menos assim, agradeço por toda a benfeitoria espiritual que eu recebi, agradeço. Vou procurar melhorar nas minhas atitudes, E num dado momento é feito o seguinte posicionamento: e vou dedicar uma parte significativa dos meus recursos financeiros em prol da caridade. E exatamente nesse instante, antes que o irmão respondesse, ele é novamente tomado pela obsessão e começa a gritar como desequilibrado e retomou a sua obsessão. Ou seja, não estava preparado para aquilo. Não estava preparado para aquilo. Então nós, quando nós entramos por aquela porta aqui, ou qualquer outra casa espírita que queremos, nós devemos perguntar o que nós estamos buscando para nós mesmos. Evidentemente, nós estamos buscando melhor. E buscando melhor para quem? A gente já brincou aqui, mas como sempre tem umas faces novas, a gente gosta de repetir esse tema que vale para nós mesmos. Tratamento para a família, né? É quase que uma enganação. Quase que uma enganação. Porque quando nós estamos aqui fazendo tratamento para a família, o pessoal lá está se divertindo bastante porque nós não estamos lá. Na verdade, nós estamos nos tratando. Nos tratando de duas formas. Estamos nos tratando para melhorar a nós mesmos e estamos nos tratando para melhor suportar todas aquelas discrepâncias, todas aquelas discórdias que nós trouxemos para o nosso lar. Evidentemente, nós conseguimos, através do nosso esforço, levar melhoria para o nosso lar. Mas não adianta só estarmos aqui e vibrar pelos nossos irmãozinhos que estejam lá, seja o tipo de parente, de amigo que for. A nossa atitude que é importante. Porque nós somos a vitrine daquilo que nós levamos para lá. A exemplo do Divaldo Pereira Franco, se alguém já ouviu ele falando isso, ou já leu isso no livro dele. Quando o Divaldo começou a fazer o evangelho dentro de casa, alguns anos atrás, dito por ele próprio, a irmã dele se trancava no quarto e mal queria ouvi-lo. Não aceitava aquela situação. E passado alguns anos, ela pedia
para que fosse feito o evangelho, e ela queria participar, e ela queria fazer a leitura, e tenho certeza que isso acontece até hoje. Mas porque ela verificou mudança de atitude. Mudança de atitude. Se nós chegarmos hoje, por exemplo, na nossa casa, ou amanhã no nosso local de trabalho, na escola, não importa, e começarmos a falar, olha, ontem nós vimos uma lição lá, bacanésima, para você. Né? E tentar colocar o evangelho goela abaixo, né? Dentro da criatura, não vai emplacar. Porque a espiritualidade não faz assim conosco. E nós não temos o direito de fazer com que as pessoas aceitem isso da maneira como nós queremos. E se nós estamos aqui, seja nessa casa, ou seja em qualquer outro trabalho tão edificante como esse, nós primeiramente estamos mais necessitados do que as criaturas que nós vamos colocar. Nem que seja necessitado para ajudar aquela criatura que nós temos um compromisso assumido na espiritualidade. Seja ela dentro da sua enfermidade, da sua obsessão, do seu desequilíbrio, seja ele no que for. Se estamos juntos é porque estamos compromissados. E quando nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para cumprir esse compromisso de maneira adequada. E se nós voltarmos para a nossa casa, ou para o nosso lar, depois de um estudo desse, de uma conversa dessa, depois de uma leitura do Evangelho, depois do Evangelho no lar, e a criatura que está, sob o ponto de vista de aprendizado, da leitura das obras da espiritualidade, talvez um pouquinho mais atrasada do que nós, nessa encarnação, não verificar melhora nenhuma, a pessoa fala, para com isso é brincadeira. Isso não se aplica. Porque você está indo lá tanto tempo e não melhorou nada. E ainda foi buscar ajuda para a gente e volta cada vez pior aqui. E é aí que a gente fica pior mesmo. E são os testes. Da maneira como esse irmão, que a gente acabou de citar aqui na passagem de Humberto de Campos, foi citado. Como Paulo de Tarso foi questionado várias vezes, que mudou totalmente a sua vida. Como Francisco de Assis mudou totalmente a sua vida. Saindo de uma família rica e partindo e entendendo sua missão. Qual que é a nossa missão? Nós verificamos, por exemplo, Chico Xavier, tantos outros, quando psicografavam vários livros, várias coisas, achamos bonito, queremos fazer isso também se tivermos condição. Mas temos a condição interna para fazer isso, de dedicação, de aprendizado, de progresso, de aprender, de melhora. Esse é o melhorar. Para progredir. Progredir naquilo que nós, quando nós voltamos para a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui estagiando. E esse estágio tem que ser bem feito. A nossa melhora tem que ser aqui. E o progresso não necessariamente deve ser aqui. Podemos, talvez, e a gente não veio aqui para sofrer. Nós sofremos, mas não viemos aqui, não fomos designados, projetados para o sofrimento. Nós angariamos aquilo e estamos colhendo aquilo que a gente planta. Mas o verdadeiro progresso nós vamos colher na espiritualidade, na verdadeira pátria espiritual. Quando nós chegarmos lá do outro lado. Do outro lado, lá com a missão cumprida. E é esse questionamento que a gente deve fazer a todo instante para nós mesmos. Sem preocupação. Com tranquilidade, mas com responsabilidade. De saber exatamente o que a gente deve fazer. Bastante trabalho e não tanto conhecimento. Se puder ter montanhas de conhecimento e montanhas de trabalho, melhor ainda. Mas se quiser trabalhar antes de conhecer tudo, melhor ainda também. Porque às vezes não dá tempo. É isso. É isso que a gente gostaria de comentar. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só levantar a mão. Uma colocação. Vou fazer um pequeno desafio para o Gerson, só nos acrescentar. Quando você fala que tratamento para os parentes é brincadeira, é bobagem, ficou muito claro a colocação e está correta. Mas só para que a gente entenda, tem pessoas que às vezes vêm, claro, ela tem que se modificar, ela tem que se melhorar. Mas você veja uma mãe que tem um filho envolvido num processo grave de tráfico, de droga, de repente, se ela ouvir a frase tratamento para o parente é besteira, ela pode não entender. Eu queria que você recolocasse para a gente, fazendo um favor.
dissemos isso, a gente diz o seguinte: quando nós estamos vindo aqui ou outra casa buscar o tratamento para o familiar, não é que o familiar não vai receber, ele vai receber. Mas nós estamos recebendo duas vezes. Nós estamos recebendo para a nossa própria melhora e para a nossa preparação para enfrentar de uma maneira mais adequada o problema que a gente vai ter lá. E se a gente conseguir trazer a criatura para cá, a gente estará recebendo por 3 vezes. Porque a criatura não está ao nosso lado, a gente disse há pouco, não está ao nosso lado por acaso. Nós estamos compromissados de alguma forma. Compromissados, senão estaremos juntos. Mas quando nós estamos na casa espírita, o tratamento primeiro é para nós mesmos. Nem que seja para nós nos prepararmos melhor para enfrentar, para nos adequarmos de maneira comportamental, de forma ou administrarmos aquela situação que nos trouxe a casa. É isso que a gente quis dizer. É isso aí, vou colocar. Mais alguém? Todo mundo entendeu direitinho o recado. Eu entendi o que o Silvio quis dizer, mas a gente sabe também que muitas mães, muitas esposas ou companheiros vêm buscar esse tratamento buscando a sustentação, como você falou, na fé, na ajuda espiritual, para que elas possam, com certeza, ter mais amor, ter mais entendimento da situação por que estão passando, né? Então, a gente sabe quanto é válido esse tratamento à distância, porque no momento que eu adentro essa casa, eu estou buscando essa ajuda para o meu filho, mas eu estou buscando a ajuda de Deus para que eu possa ter essa paciência, essa tranquilidade para poder ajudar aquele que está lá do meu lado, sofrendo também. Exatamente. E vocês percebam que a gente tentou evitar aqui a palavra tarefa. Né? Tarefa, ou karma, coisa do tipo. Né? Nós estamos compromissados. Então, nós temos compromissos com essas criaturas. Então, o que a gente vem aqui é quase que dar uma carregada na nossa bateria para chegar lá e enfrentar essa situação de uma maneira adequada. E é fácil entender. Né? De coisas muito mais simples, né, do que situações que nós conhecemos, é alguém que não precisa nem quebrar a perna, pode ser uma torçãozinha no pé, a pessoa engessada, e a gente tem que ficar lá um mês dando banho na criatura, levando a pessoa à criatura. Nos 2 primeiros dias tudo é festa. Né? Mas passou uma semana, 15 dias, o negócio começa a apertar, em particular se aquilo começar a atrapalhar as nossas coisas, que a gente tem que fazer tudo. Né? E coisas muito mais simples que a gente pode testar. Quem mora em Sobrado, então, é facinho de testar isso, hoje à noite. Chega na sala, ou melhor, chega no quarto, sobe lá e fala assim, desce e pega um copo d'água para mim. Né? Ou como que a gente se comporta quando alguém pede. Então, é esse tipo de preparação que nós estamos mencionando. Né? Deixa eu tomar banho primeiro. Né? Tem coisa assim, a gente tem um caminho assim de coisas muito mais simples que acontecem no nosso cotidiano que nos serve de exemplo e dá para a gente medir a nossa preparação. Né? Pode assistir a novela hoje, que o jogo não tem problema, vai ter outra semana que vem, ou vice-versa. Né? Dá para medir um pouquinho. Né? Mas, quando a gente cede um pouquinho, a gente tem que entender quanto que eu cedi e quanto que a pessoa recebe. Talvez a gente está cedendo um tantinho assim, mas a pessoa está recebendo muita coisa. O trânsito que não nos deixa, né, nos enganarmos. Né? Exatamente. Tá certo. Quantas vezes a gente quer devolver uma situação de trânsito assim, não dá tempo, né, para alguma situação, na hora a gente fala, puxa, que pena, né, que eu não consegui responder, mas depois, passado alguns instantes, a gente dá aquela de, puxa, que bom que não deu tempo, não é? Que bom que não deu tempo. Né? E quantas outras coisas a gente faz e depois tem que correr atrás para colocar um remendo, para dar uma acertada. Né? E é por isso que a gente está na escola. A escola é exatamente isso. Tem hora que a gente vai bem na prova, tem hora que a gente não está indo tão bem. O importante é saber por que nós estamos frequentando essa escola. Vou fazer uma colocação. Você falou a respeito do Divaldo, do Evangelho no Lar, né? A importância que tem o Evangelho no Lar, né? Mesmo que a pessoa que às vezes está junto conosco e não tem vontade de fazer, tudo, a força do Evangelho no Lar chegou até a irmã do Divaldo, né? Ela acabou
se unindo no Evangelho Largo. Porque tem uma coisa que, só complementando o que ele comentou, tem uma coisa que nem inimigo consegue evitar. E a gente pensar bem a respeito dele. Entende? Né? E se a gente conseguir, através da prece, harmonizar uma situação, por mais que ele tente não aceitar, ele acaba sendo envolvido com aquela energia. E não percebe que está sendo modificado. Então, pensar bem essa vibração que a gente faz aqui no fim do trabalho, isso deve ser prática constante da gente. No ônibus, em várias situações que nós pensamos nisso. Né? Quantas vezes a gente acha que está perdendo tempo, né? No consultório, dentista, alguma coisa assim, né? E a gente pega aquelas revistinhas lá que muitas vezes não trazem nada tão importante, poderia estar fazendo uma vibração naquele importante. Se puder ler revista, é melhor ainda, se puder fazer os dois. Né? Mas no ônibus, a gente fala assim, perdi muito tempo, fiquei 2 horas no trânsito. Falei, o que você fez? Rezou? Não, só fiquei reclamando da vida. Então não adianta. Né? Tem chance que a gente perde. Nós perdemos chance. Né? Nós passamos 8 horas para comprar o ingresso de um show que acontece em 1 hora, é ali que é mais novinho, e a gente vê a pessoa assim, desse tamanho lá no palco, mal escuta, na televisão vai ser mais barato, é perder mais tempo, e a gente volta para cá e falou, que bacana, aproveitei para show. Né? Então, nessas 8 horas de fila, faço alguma coisa edificante. Né? É isso. Bom, recebemos bastante e agora é a oportunidade que vamos ter de estar doando o nosso amor, o nosso carinho em forma de vibrações. Vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar melhor. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus no meio de nós. E caminhando junto com o Mestre Jesus, vamos nos dirigindo aos hospitais, onde lá encontro aquele nosso irmão no leito de dor, que possamos, através das vibrações, levar o equilíbrio, a paz, para que esses irmãos possam entender o motivo daquele sofrimento. Vamos vibrando também para médicos, enfermeiros, funcionários desses hospitais, para que possam estar sempre presente junto com esses irmãos que sofrem. Que Jesus ilumine a todos eles. Vamos caminhando novamente com Jesus, até as ruas, viadutos, onde lá encontro aquele nosso irmão desabrigado, ao relento, muitos deles tomados pelos vícios. Que Jesus ampare a todos e que eles possam ter esperança de vidas melhores. Vamos caminhando com Jesus e adentrando nos asilos. Encontramos lá aqueles nossos irmãos, muitas vezes abandonados pelas famílias. Que Jesus ampare a todos eles. Vamos vibrar pelos presídios, onde encontramos aqueles nossos irmãos que cometeram delitos, que fizeram tantas famílias sofrerem, que eles possam, enquanto estiverem encarcerados, se arrependerem e pedirem perdão. Que Jesus ilumine a eles e que eles possam, quando saírem de lá, estarem preparados para uma vida de paz, de harmonia.
Vamos elevar essas vibrações também aos nossos lares, para que haja sempre união, haja paz, compreensão e equilíbrio. Queridos irmãos, neste momento, vamos colocar em nossos pensamentos um parente, um amigo que necessite de auxílio, que possamos, através das vibrações, levar a esse irmão a paz, o equilíbrio. Assim, vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo a Jesus. Vamos pedir para que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, que possamos retornar para os nossos lares com segurança e equilíbrio. Vamos agradecer também esses nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram conosco, que eles possam ter recebido também todas essas vibrações. Assim, Jesus, agradecido que estamos, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Vamos abrindo os nossos olhos físicos, retornando a este ambiente, para que possamos nos preparar para recebermos os passes. Graças a Deus.